Olá, estamos iniciando mais um debate-papo e é sempre muito bom, muito gostoso estarmos aqui assentados nessa mesa para conversar com você e para interagirmos. E hoje eu vou falar sobre amor, sobre coração, sobre relacionamentos. Por isso que eu estou de vermelho. Agora, eu não poderia falar sobre amor e relacionamento se não fosse com o grande amor da minha vida. Bem-vinda, meu amor. Muito obrigada mais uma vez pelo privilégio, de estar aqui e poder contribuir com o nosso testemunho, com a nossa experiência, para que as pessoas possam crescer neste conhecimento também e que a gente possa ajudar muitas pessoas aí a viver o amor. É isso aí. Bom, como sempre eu faço, eu queria pedir para você que compartilhe esse link agora com o maior número possível de pessoas. Talvez você conheça alguém que você conviva no seu trabalho, na igreja, no seu relacionamento, até da sua família, que tem passado aí por uma situação delicada no relacionamento, no casamento, e a gente vai falar hoje sobre realmente as questões do coração. Aquilo que deu certo na nossa vida, né, amor? Um pouco da nossa experiência. É óbvio que cada um tem a sua vivência, a sua experiência. Sim. Agora, o que nós entendemos é que existe alguns caminhos, que são em comum, e que se nós trilharmos por esse caminho, teremos uma probabilidade grande de termos sucesso no nosso relacionamento. Então, peço para você, compartilha. O pessoal aqui do estúdio sempre me fala: Bispo, pede para o pessoal dar um joinha, porque isso é legal, dá engajamento no canal, e o YouTube entende que o pessoal está gostando do conteúdo e esse conteúdo vai alcançar mais pessoas. E o que nós queremos de fato é isso, né, amor? Sim, com certeza. E eu tenho certeza que você pode alcançar a vida de alguém, se você conhece, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa. Como o Bispo falou aqui, nós não temos toda a verdade nas nossas mãos, Até porque os relacionamentos são todos diferentes. Mas, com certeza, a nossa experiência, a nossa vivência, aquilo que nós já experimentamos, pode contribuir para o crescimento, para o ajuste dos relacionamentos. Esse é o nosso propósito, né, amor? E o que nós vamos falar hoje? Eu queria até começar falando um pouquinho, amor, depois eu vou passar a bola para você, porque a gente percebe que em tudo na vida nós precisamos adquirir conhecimento. Sim. Quando se fala em medicina, o médico estuda, aliás, não vou dizer que estuda 5, 6 anos para se formar, estuda a vida inteira, né? Durante toda a vida. São atualizações dentro da medicina que vão acontecendo o tempo todo. Isso também acontece hoje com a tecnologia, né? Quem estudou tecnologia no passado, se não se reciclar, estaria ultrapassado. Então, em tudo a gente percebe que é necessário buscar conhecimento. Sim. E quando a gente entra num casamento, num namoro, num noivado, em um relacionamento, eu percebo que as pessoas não se preparam. Verdade. O amor vai dar conta, e o coração eu amo, e porque eu amo vai dar tudo certo. E aí, de repente, as coisas começam a sair do controle. E eu queria começar falando um pouquinho sobre o início de relacionamentos, porque Sim. A gente percebe que às vezes o namoro, amor, eu queria soltar essa bola para você. Eu vejo você sempre falar isso. O namoro é uma fase de conhecimento, É uma fase em que você está se relacionando para conhecer, para saber se vai dar certo ou não. Exato. É possível já no namoro ter essa percepção? Com toda certeza. Uau! Ela foi forte, categórica. Aí, pegando o gancho do que você falou, a Bíblia fala que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Então, eu acredito que esse programa, o podcast, nós sempre falamos isso, Muitas coisas nós tratamos no altar. Nós pregamos a palavra, nós instruímos biblicamente, mas nós trazemos aqui para essa mesa de bate-papo conhecimento também de coisas que talvez nós não consigamos tratar no tempo que nós temos na igreja, no púlpito. Então, nós precisamos entender que crescer no conhecimento é você buscar em todas as áreas da sua vida o conhecimento para que haja um crescimento. E essas questões de relacionamento, elas são muito importantes. Por quê? Eu aprendi numa época da minha vida tardia, antes
tido esse conhecimento antes, né? De ter algumas experiências ruins que eu tive na minha vida. Mas eu me recordo quando eu conheci a Graça, quando eu conheci esse ministério, nós tínhamos muitos encontros para jovens, né? E éramos muito bem orientados, graças a Deus, pela nossa querida Bispa Solange. E eu me recordo que uma vez ela fez um culto para jovens falando sobre relacionamento. Eu tenho até isso hoje, até hoje eu tenho isso anotado. Olha só. Sobre etapas que nós precisamos seguir para conduzir um relacionamento. Então, uma das coisas que a primeira fase, né, a primeira etapa, você precisa conhecer a pessoa. Então, não adianta você falar, vou começar a namorar com uma pessoa que eu conheci em uma noite. Isso acontece muito, né? Hoje em dia, as coisas estão tão modernas, não é, amor? Que a pessoa conhece em um evento à noite, já está se relacionando, já está se aprofundando num relacionamento. E a primeira etapa, extremamente importante, é você conhecer a pessoa, saber quem ela é, qual a sua família, se a pessoa, né, tem... Qual tipo de vida que essa pessoa leva. Você tem que ter esse conhecimento. Segundo, é você se relacionar, você criar uma amizade. E eu acho que esse também é um ponto muito importante de um relacionamento. Você conhecer. Segundo ponto, você nutrir uma amizade. Eu sempre oriento, sempre aconselho, né, os jovens. Eu sempre ouvi você a vida toda falando isso para os jovens. E eles falam assim, bispa, tô interessada naquele menino bonitinho, tal, tá vindo na igreja, o que a bispa acha? Eu falo assim, vocês já são amigos? Não, então conhece a pessoa, desenvolve primeiro uma amizade com essa pessoa, busque conhecer os gostos dessa pessoa, porque você não vai poder avançar para um terceiro passo, que seria um namoro, se você não for muito amigo dessa pessoa. Eu sempre falei isso para os jovens, falo, o seu namorado, ele tem que ser o seu melhor amigo. É verdade. Porque se as coisas não começam dessa forma, é bem provável que no futuro, né, a pessoa tenha problema. E quando chega na fase do namoro, que são duas pessoas amigas, né, eu falo assim, vocês vão ter assuntos para conversar, vocês vão ter coisas em comum para compartilhar, vocês vão ter projetos, né, para compartilhar, enfim, sejam amigos, muito amigos. E o namoro, eu aprendi também que ele foi feito para acabar, né? Eu nunca tinha ouvido essa frase, eu ouvi até do Bispo Fernando. Ele foi feito para acabar. Ou ele acaba porque não deu certo, não era para ser. Ou acaba no altar. Ou acaba no casamento, né? Porque ninguém vai ficar, né, namorando só como namorado. Então, tem essa fase. Enfim, são etapas, né, importantíssimas que a gente tem que entender, respeitar e viver cada uma dessas etapas. Isso que é legal. Não atropelar as etapas, né? Depois, logicamente, vem um noivado, que é um compromisso mais sério, que também pode acabar, né? De repente, não era para ser, ou vai acabar também no altar. Né? E o casamento, que nós sabemos que foi instituído por Deus, e nós cremos que o casamento, quando você passa por todas as etapas, quando você tem esse cuidado de viver cada uma das etapas, né, de uma forma intensa, de uma forma sábia, com certeza você vai viver um casamento que não vai ter fim. E é tão importante isso que você está falando, porque é justamente na amizade que a gente começa a conhecer a pessoa, né? Sim. Como a pessoa verdadeiramente é. É óbvio que o relacionamento, eu sempre falo assim, as pessoas vestem o melhor que elas têm quando estão interessadas em alguém, né? Uhum. E uma dica que eu sempre dou, eu falo isso há muitos anos, quando você conhecer alguém, não chega falando o que você gosta. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Por quê? Seja o parceiro ou a parceira, o amigo ou a amiga, né? O rapaz ou a moça, ouvindo aquilo, obviamente vai vestir um personagem e vai, obviamente, ser o que você deseja, você vai se encantar. Uau! Eu reclamava que o meu antigo namorado não me abria a porta do carro, que não fazia isso. Nossa, esse abre a porta do carro, ele manda flores. Ou seja, se você comunicou o que você gosta, obviamente a pessoa vai fazer por conta. E de repente vem
É aquela fase da conquista, né? A fase da conquista. Depois Isso. de um certo tempo já não faz mais. Aí começam as brigas, porque na verdade a pessoa nunca foi daquele jeito. Exatamente. Então, o que é legal dessa amizade no início do relacionamento? É você deixar fluir, conhecer, entender. Até porque, de repente, a pessoa não é aquela que vai abrir a porta do carro para você, mas vai te tratar muito bem em outros aspectos, que vai te preencher muito mais do que abrir uma porta de carro. Enfim, estou dando um exemplo aqui muito simples. Mas também, antes da gente entrar, nos aprofundarmos, né, amor, de casamento, etc., a gente está falando desse iniciozinho aqui de relacionamento para falar o seguinte: não é regra, tá? Não estou dizendo que é uma regra que nós estabelecemos e que é assim. Porém, quando um relacionamento já se inicia com muita briga, muita confusão, muitos ciúmes, não estou dizendo que ele não possa dar certo. Existem casos que as pessoas superaram isso, amadureceram espiritualmente, cresceram, né? Mas quando isso acontece já numa fase de, às vezes, de amizade, né? Porque isso que é importante as pessoas ficarem atentas. Às vezes as pessoas são amigas, né? Ali, um casal de amigos. E dentro de uma amizade já rola ali ciúmes, já rola umas briguinhas, já acontece ali algumas situações que eu costumo perguntar assim, quando eu vou aconselhar alguém e tem essa situação, eu falo assim: você está disposto a pagar esse preço? Porque a pessoa é assim. Se ela já está demonstrando num relacionamento, numa amizade, e a pessoa me pergunta: o que você acha, Bispa, de avançar para um namoro? Tá, você está disposto a pagar esse preço? Porque a pessoa é assim e você já teve sinais. Então, dificilmente ela vai mudar. Deus pode conduzir, logicamente, tudo, mas a pessoa tem que estar disposta a pagar o preço da mudança. Isso é muito importante de entender, porque até quando você está apaixonado, não, eu pago o preço, eu faço tudo. Só que depois lá na frente, quando vem de fato o sofrimento, as pessoas percebem onde que elas estão, né? Sim. Então isso é muito sério. Começou a perceber os sinais, já, por isso que é importante a amizade, antes de se envolver, né, emocionalmente. Porque na amizade você começa a perceber o jeito que a pessoa age. E foi para o namoro, que normal, é importante essa fase também do namoro de conhecimento, mas começar a ter a percepção, né? E eu brinco assim, perceba como o seu namorado trata a mãe, como ele trata a irmã, Exatamente. como ele trata a família. Perceba como essa moça cuida das coisas dela, como ela cuida da casa. Até brinco, faça uma blitz no guarda-roupa, né? Vê como é que tá o guarda-roupa. Conversa com a mãe. Conversa com a mãe. Porque assim, o nosso primeiro contato, ele sempre é visual, né? E quando você está carente, com o coração emocionalmente aberto para alguém, você não vê defeito, né? E aí você desesperado. No desespero, você embarca. E uma outra coisa também, que é importante a gente frisar, porque parece que assim, quando a gente fala algumas coisas do altar, em pregação, para os jovens ou para algumas pessoas, parece um pouco ultrapassado, sabe, amor? Quando a gente fala, por exemplo, de julgo desigual. Às vezes você vê uma moça ou um rapaz que encontra uma pessoa que não é da igreja e começam a se relacionar. Ah, mas existem inúmeros casos que deram certo. Como você falou, tem que pagar o preço. Sim. Mas pode ser que não dê. A maioria... Não, um preço vai ser pago. Vai ser pago. Mas a maioria, na grande maioria, acaba não dando certo. Não é porque nós não queremos. Exatamente. É porque, assim, são princípios diferentes. A moça quer ir para a igreja, o rapaz quer ir para o bar. Ele tem o futebol dele, depois do futebol ele quer ter... Em algum momento isso vai criar criar um atrito. Em algum momento vai haver um atrito. Né? E assim, um exemplo que a gente sempre usa, né? Geralmente quem está... É como se uma pessoa estivesse em cima de um banquinho, de um banco, de mãos dadas com alguém que está num piso firme. É mais fácil quem está embaixo puxar quem está no banquinho do que quem está no banquinho puxar essa pessoa para cima. Então, assim, em algum momento vai haver um atrito e possivelmente algum lado vai ter que ceder. Né? E aí o que acontece? Eu me lembro que quando nós começamos a nos relacionar, nós começamos o nosso relacionamento dentro da igreja. A gente até já contou isso daqui, né, amor? Eu não queria mais errar, você também não queria mais errar. Eu falei para Deus que eu não queria mais namorar, eu queria me casar. Então eu queria um marido. E eu me lembro que a gente começou com essas etapas. Nós nos tornamos, já éramos irmãos em Cristo, já nos conhecíamos. Nós fomos desenvolvendo uma amizade
E quando estávamos com esse desejo de partir para um namoro, eu me lembro que nós conversamos com a bispa e uma frase que ela me falou, ela disse assim: não se apaixonem. Eu falei, estranho, né? Porque eu tô falando de, poxa, bispa, eu quero namorar com ele, o meu desejo é casar, eu já entendi que ele é uma pessoa, né, do bem, uma pessoa legal, bonito nem tanto, mas brincadeira, amor, você sempre foi lindo. Mas assim, como assim não se apaixonem? E ela falou assim, a paixão, ela é rápida. Desenvolvam o amor. E aquilo me marcou pro resto da minha vida. E eu falei assim, é verdade, né? Quando a gente se apaixona, e é isso que você falou, né? É uma coisa mais emocional, mais carnal, assim, né? Aquela coisa da carência, talvez pessoas que estejam naquela fase, eu preciso ter alguém, eu já passei muito tempo, ou às vezes vem os amigos, já estão namorando, já estão tendo relacionamento, outras fases, outros já vão casar, e aí a pessoa fala, eu tô ficando pra trás, e às vezes nessa carência, ela se apaixona, e a paixão, ela é cega, né? Verdade. A paixão nos cega, e ela faz com que a gente ceda onde não é para ceder, com que a gente pule, queime etapas. Então, é muito importante entender assim que o início de essas etapas, essas fases, de você desenvolver uma amizade, de você ser amigo daquela pessoa com quem você almeja partir para um outro nível, você namorar, você conhecer essa pessoa, saber quem ela é. Nesse período de namoro é que você vai entender e conhecer realmente o perfil dessa pessoa. E saber que, assim, algumas coisas vão mudar, outras da personalidade da pessoa. Só para não fugir, amor, voltando um pouquinho no que eu estava falando, da importância da gente entender que, às vezes, quando se tem um relacionamento com uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que não frequenta a igreja, o preço a ser pago, ele é muito alto. Sim. Né? E em nome da carência, em nome do desejo, em nome da vontade de ter alguém, às vezes da paixão, a pessoa acaba embarcando. Mas eu vou mudar ele, Volto a dizer, não estou aqui dizendo que não possa acontecer. Existem casos que aconteceram, e graças a Deus que aconteceu. Uhum. Mas existem muitos outros tantos casos, né, que acabaram não dando certo. Então, é muito importante, assim, ter paciência também na hora eu sei que quando se fala isso, quando você é casado, parece meio clichê. Mas o fato é que, assim, são frases populares, né, que as pessoas falam, antes só do que mal acompanhado, mas, na verdade, é melhor você estar disponível para que você possa encontrar a pessoa certa do que embarcar num relacionamento que depois possa te trazer consequências desagradáveis, feridas. E aí a gente vê muito isso, porque, estou dizendo a nossa experiência, aí já entrando para o âmbito do casamento e de aconselhamento, quando você às vezes vai conversar com um casal em que a esposa, uma mulher cristã, sempre esteve na igreja, começou a conhecer uma pessoa, se relacionou e a pessoa não vai para a igreja, enfim, foi a opção dela. E ela se casou. E aí, de repente, começam os conflitos dentro do casamento, né? A divergência ali de valores éticas, morais, espirituais, entre tantos outros. E o que acaba acontecendo? A esposa vem para um aconselhamento, ela vem sozinha, né? E aí fica difícil para a igreja arbitrar, ajudar, se não dizer, olha, agora você é casada, você tem que ter essa postura, esse posicionamento, e damos as instruções. No entanto, isso não impede o sofrimento que essa pessoa passa, né? Então, eu queria bater nessa tecla para gerar esse entendimento, né? Para a gente perceber, enquanto ainda você não tem um relacionamento, você tem a opção de escolha. Né? Exatamente. E assim, o que você falou é muito importante, né, amor? Nós temos dois casos, basicamente. Um, que eu acredito que seja assim, quando você tem a oportunidade de escolher, né? Exato. Para isso, nós temos a liberdade de escolha. Sim. Então, eu posso escolher com quem eu vou me relacionar. E o que a gente está falando aqui são dicas
que nós vimos nesses anos todos dar certo. Experiências de pessoas, nossa, exatamente. E de pessoas ao nosso redor. E assim, né? nós só podemos falar que dá certo porque também nós já vimos muitas vezes dar errado, né? Quando a pessoa não, ela pula as etapas, principalmente uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, quando ela se envolve com alguém, como o bispo usou o exemplo do jugo desigual, né? Parece que a gente está sendo careta, sei lá, chato em bater nessa tecla, mas é um preço a ser pago. E o que você falou, às vezes a pessoa tem a oportunidade de esperar, tem a oportunidade... Pode ser que dê certo? Sim, nós também temos muitos casos, né? Eu quero até lembrar, o Bispo Rai teve aqui no podcast, ele contou o próprio testemunho dele. Verdade. Que a bispa era cristã, frequentava a igreja, mas o que foi que fez a diferença? Ela não se dobrou, né? O que chamava a atenção do Bispo Rai era realmente o amor, a devoção, né? A fidelidade que ela tinha ali com as coisas de Deus. E isso é maravilhoso. Outro conselho que eu dou para os jovens, eu falo assim, você tem que se relacionar com uma pessoa que ame mais a Deus do que ame você. Porque se essa pessoa amar mais a Deus, você vai saber que ela é fiel a Deus e que você não vai ter problema. Ela vai cuidar de você. Exatamente, né? Ela vai cuidar de você. E isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção. Quando eu cheguei ao ministério, eu conheci você. Porque eu chegava e eu só te via trabalhando para Deus. Você sempre estava nos cultos. Você sempre estava envolvido. Quando a gente começou a se relacionar, a gente morava muito longe um do outro, né? Eram quantos quilômetros, você lembra? Acho que uns 60, né? 60 quilômetros. Era uma viagenzinha de uma hora. Mas é questão de trânsito, né? Trânsito, São Paulo, aquela loucura. E eu lembro, assim, que a gente se via basicamente nos dias de culto. A gente não tinha aquele tempo, né, de sair, como de se ver todos os dias. A gente se falava todos os dias por telefone. Naquela época nem tinha WhatsApp, ligação de vídeo, não tinha nada disso. Era ligação cobrada ainda. Eu lembro que eu tinha que pagar a conta. Era cara. Minha mãe me fazia ajudar a pagar a conta de telefone, porque a gente só se falava por telefone. Enfim, só que eu me lembro, assim, que você tinha os compromissos na igreja. E eu ainda não era tão ativa, ainda não tinha ministério, não fazia, né, muitas coisas. E você tinha responsabilidades que você não abria mão dessas responsabilidades para me ver. Então, por exemplo, um sábado à noite, que todos os casais de namorados querem sair, ir num cinema, ir num shopping, passear. Se você tivesse algum compromisso na igreja, você não abria mão. Porque o seu compromisso com Deus estava antes do que o seu compromisso com a sua namorada. Então, isso me chamava muito a atenção. E eu falo assim, poxa, nós, hoje em dia, os jovens, né, precisam ter esse entendimento, porque se paga um preço, também se paga um preço, mas é muito mais fácil, é muito mais tranquilo você buscar um relacionamento desse. Não, é um preço, mas não é pesado. Exatamente. E outro ponto, amor, assim, porque às vezes a gente falando assim, tudo bem, bispa, legal, não tenho um relacionamento ainda, então vou realmente anotar essas dicas, eu preciso, né, eu procuro alguém, então vou... Beleza, mas e as pessoas que já se casaram com jugo desigual ou que se converteram depois do casamento, hoje vivem, né, um relacionamento que é um jugo desigual? Eu queria lembrar que a Bíblia diz que o marido, ele é santificado pelo convívio da esposa. Então, assim, você tem que amar mais a Deus, né? E você tem que manter a sua fidelidade para que o seu marido veja em você e a mulher essa sábia, fidelidade. Né? Ela edifica o lar. Exatamente. E uma coisa importante quando você falava aqui que eu pensei, que eu sempre falei isso, acredito muito nisso de verdade, e eu falo que é o exemplo do meu relacionamento, da minha vida com a bispa. Eu acredito que o amor, ele é uma construção. Sim. Porque eu não amava a bispa quando eu a conheci. Me interessei, ela era jovem, bonitinha. Eu ainda sou jovem. Não, bonitinha, não como hoje que eu te consertei várias coisas em você, tudo. Não era como é hoje. Hoje, né? Eu sou linda, maravilhosa. Hoje você é extravagante, extraordinária, mas não era, né? Como era aquele negócio que você tinha no cabelo? Não. Pichain, piolho. Não era só piolho, carrapata, aquela coisa toda que eu mandei tirar. Mas enfim. Mas não era um amor. Era um interesse, gostava, era aquela... Nós éramos amigos. Exato. E aí o desejo, né? Mas eu acredito que, assim, o amor, ele foi construído, ele é uma construção. Eu acredito muito nessa construção. Porque às vezes tem uma moça que conhece um rapaz conhece uma moça, é amigo, gosta, mas eu não sou apaixonada, não morro de amores.
Mas assim, morrer de amores não é muito bom também não. Porque é a paixão, né? É a que paixão cega. que aí deixa cega e aí te deixa vulnerável, frágil, na verdade. Né? A paixão te deixa vulnerável, a paixão te deixa frágil e você acaba cedendo a tudo, né? Seja desde maus tratos a outras questões. Então a pessoa às vezes se submete a um mundo de coisas ruins contra ela mesma ou contra ele mesmo por conta de uma paixão. Então fica essa dica, que o amor é uma construção. E aí como se constrói? Se constrói através da amizade, do relacionamento. Tem uma palavra grega para amor, né, que se define entre tantas, né, eu vou citar duas. O amor, ele tem o amor ágape, que é o amor de Deus, eu não vou nem entrar nesse aspecto, mas o amor eros. O que é o amor eros? É a paixão, é o amor erótico, do erotismo, né, que é esse olhar, você se apaixona, você se encanta, esse é o eros. E tem um outro amor que é chamado amor phileos, né, ou phileos, que é o amor de amizade, é o amor de carinho, de respeito. É esse que vai estar conosco a vida inteira, né? Porque o eros, com o tempo, ele acaba. Sim. Né? As pessoas, depois de um certo tempo de relacionamento, se não houver o amor phileos, se não houver essa amizade, esse carinho, essa cumplicidade, o casamento acaba. Verdade. E a gente percebe que muitos casamentos estão acabando quando acaba a paixão, quando acaba o erotismo, quando acaba essa fantasia e o relacionamento acaba. Então, o que você falou desde o início, amor, eu acho que é a base, a tecla principal para nós batermos. A amizade. Né? Porque o amor... A cumplicidade, o né? amor... Porque assim, aí eu entro dentro do casamento falando do que deu certo na nossa vida, né? Sim. Conversar muito, né? Conversar sobre todos os assuntos. Conversar, chegar, sentar. Muitas vezes não é fácil para o homem, mas muitas vezes eu tive que ficar até as 4 da manhã ouvindo minha mulher. E ainda mais com o seu temperamento, né? Que e eu sou acelerado, né? Os opostos, basicamente. Eu sou a detalhista. Então, para uma DR... Não é brincadeira. Porque, assim, né, amor? Vamos ser francos aqui, né? Sim. Um casal cristão briga? Lógico que briga. Briga, né? Briga. E assim... Não é que briga de não é essas briga coisas de se horrorosas. Ou de se ofender. Exatamente. Mas tem desentendimento. Tem divergências, né? Eu falo assim, são duas pessoas totalmente diferentes que se encontram no momento da vida e decidem, né, caminhar juntos pro resto da vida. Decidem construir um amor. Construir uma família. E assim, a minha concepção de casamento é que é para sempre. Até que o juramento que eu fiz foi até que a morte nos separe. E uma coisa importante de falar quando a gente tá essa questão de briga, de discussão, de conversar, que eu queria falar, deixar assim, às vezes quando o homem começa a falar, a mulher começa a falar, ouve. Porque às vezes você tá ali, você quer justificar, você não tá descendo torto. Aí tem gente que faz o quê? Eu não vou te ouvir mais. Não quero mais. Tá errado. Sabe por quê? A pior coisa que existe é você não ouvir o outro. E no calor da emoção você faz isso, o que acaba acontecendo? Piora. Então, senta, ajusta. Uma coisa que a gente sempre decidiu, não deixa o sol se pôr sobre a ira. Não deixa para o dia seguinte. Se uma comida está estragada, você deixa fora da geladeira, no dia seguinte ela vai estar pior. No terceiro dia vai estar pior. No quarto dia vai estar pior. Então, resolva. Coloca o dedo na ferida, senta, conversa. Não é brigar. Eu vejo muito, amor, né, que os casais, na hora de se entenderem, de conversarem, eles não conversam. Não. Eles brigam. Né? E aí, ou interrompem a conversa, né? E um apontando o dedo para o defeito do outro. Verdade. Então, isso é muito complicado, né? Eu acho essa cumplicidade que começa lá atrás, na amizade, no namoro que você foi desenvolvendo, é o que você vai levar para o casamento. Então, assim, como que eu me caso com uma pessoa com quem eu não consigo ter uma conversa franca? Com quem eu não consigo olhar nos olhos e falar para essa pessoa o que me machucou, o que me feriu, o que não tá bom. Porque quando a gente tem um amigo, uma amiga, né? As mulheres, vou falar com as mulheres. Você tem aquela amiga da escola, qualquer dorzinha que você sente, qualquer coisinha que você pensa, você liga para aquela amiga e você consegue
Às vezes passa horas no telefone conversando, às vezes passa horas... Desabafando. Olhando nos olhos. Uma chora no colo da outra e tal. Como que eu vou me casar com uma pessoa com quem eu não tenho esse tipo de relacionamento? Com quem eu não tenho essa liberdade de falar, olha, isso me machucou, isso que você fez me ofendeu, isso me magoou, ou eu tô sentindo isso, eu preciso de ajuda. Eu falo assim, de verdade, o meu melhor amigo é meu marido. É você. E eu tenho o privilégio, assim, às vezes eu falo assim, amor, me perdoa, mas você vai ter que me ouvir. Nem é problema, às vezes, entre a gente, às vezes é alguma coisa minha, alguma situação que eu preciso resolver. E eu falo, senta aqui que você vai precisar me ouvir. E aí eu ouço. Aí tem que ouvir, meu. Aí não é brinquedo. Aí não, ele gente. Prova o quanto ele me ama. Ali é prova de amor. Prova a parceria, né, amor? Ali é prova. Mas assim, como eu vou estar com uma pessoa que não tem essa disposição pra mim? E às vezes, né, o que a gente fala, a gente precisa entender isso, amor, porque às vezes a gente tá tão disponível para as outras pessoas, às vezes a gente tá disponível para ouvir um amigo, para ouvir uma amiga, para dar conselho para um irmão, mas e o nosso cônjuge, a pessoa que compartilha a vida com a gente? Falta essa paciência, falta o que você falou, a paciência, falta a cumplicidade, porque parece assim que casou e, sabe, agora... Não, a gente tem que ter esse cuidado. É falta de empatia, né? Porque quando, seja o marido ou a mulher, está passando por um problema, a tendência, muitas vezes, quando não se tem essa compreensão, você é assim, também você leva as coisas assim, quem mandou, você... E não para entender que aquela pessoa que é o seu amor da sua vida, está sofrendo, está passando por uma situação difícil e que é importante ouvir. Então, eu sei que para o homem, não vou generalizar, porque isso não é verdade, mas alguns homens têm essa tendência de não querer ouvir, de não querer conversar, não tem paciência. Só que assim, quando a gente entra num relacionamento, a gente precisa entender que do outro lado tem alguém que faz parte da nossa vida. Exatamente. E conversar sobre todos os assuntos é importante, é fundamental. Ter tempo, eu queria até incluir aqui tempo de qualidade entre o marido e a mulher. Hoje, assim, estou dizendo que não é hoje, tá? Sempre foi assim. Mesmo quando nós, às vezes, não tínhamos condições de ir tomar um café na padaria, porque nós não tínhamos o dinheiro para isso, mesmo quando a gente passou por momentos de dificuldades, às vezes nós íamos para o mercado, né, amor? E ficávamos caminhando pelos mercados, vendo o preço, às vezes, lojas de material de construção. Isso. Como que era aquela loja que a gente ia em... Era de Cico, tinha uma outra... Não faz propaganda da loja. Não, mas aí quem sabe entra como patrocinador, né? Tinha uma outra loja que a gente... Telha Norte. Loja de construção. Loja de construção. Pronto. E a gente ficava vendo preço das coisas, olhando, imaginando, sonhando, imagina isso em casa. Nós íamos em loja que vendia um sofá, e entrávamos e víamos. E nós ficávamos juntos, passeando. Nós não tínhamos, às vezes, o dinheiro para tomar um cafezinho na padaria. Mas nós estávamos juntos, conversando. E isso é a construção de um relacionamento. Sim. É importante. Que as pessoas vão perdendo. Não param para assistir um filme juntos. Não vai no cinema. Eu sei que também, às vezes, no cinema eu falho um pouco. Mas em casa a gente vai lá, liga a televisão. Põe um filme, assiste uma pipoquinha, uma série. Poxa, isso é tão gostoso. Sim. Você ter esse tempo, namorar com a sua esposa. Porque aí entra um outro aspecto, quando vem os filhos. Parece que os filhos são mais importantes. Filho não vem em primeiro lugar no casamento. Engraçado, né? Que a gente tava até falando sobre isso e o Gabriel ouviu, né? É verdade. E ele falou assim, como assim, mãe? É verdade. Eu não sou mais importante, os filhos não vêm em primeiro lugar? E aí nós explicamos, né? Não, Deus me deu primeiro o seu pai. Primeiro foi o relacionamento. Não que eu não ame meu filho, meus filhos, lógico, né? Nós fazemos tudo por eles, amamos os nossos filhos. Mas se nós não oferecermos para eles... E o exemplo que você deu, né, para o Gabriel, você falou assim, Gabriel, olha o exemplo do seu irmão. O seu irmão se casou, ele saiu de casa e foi formar a família dele. Exatamente. E aí a bispa falou, daqui a pouco você se casa e você vai formar a sua família. A Ana Laura se casa, forma a família dela. E aí? E eu e o papai... Se nós não cuidarmos um do outro, né? E aí ele olhou, ele entendeu. E eu falei, é importante passar isso para os filhos. Porque a gente precisa entender o que acontece, amor, que nós vemos muito.
às vezes o casal ali passou por todas as etapas e tal, e casou, e uma bênção, e o sonho de ter um filho. O filho nasce, a esposa deixa o marido de lado. A esposa deixa de se cuidar para o marido. Verdade. A esposa esquece que tem um marido que até então tinha ela só para ele também. Em tempo integral. Tinha uma esposa que só precisava se preocupar com ele, com a comida dele, enfim, com as roupas dele. E assim, ele também está passando uma fase de transição, né? De ali, o novo também. E aí tem esposas que tiram o marido da cama para pôr o filho para dormir. Verdade. Tira o aí marido acaba não tendo mais uma vida sexual ativa. Exato, tudo é criança. Tudo é criança. A criança se torna... Então, assim, olha filho o cuidado. É bênção, né? Filho é bênção. Com certeza, é uma bênção. Mas a gente precisa entender que primeiro Deus nos deu o marido e a esposa. Mas não é para ocupar o lugar do marido, né? Exato. E aí, o que eu falei pro Gabriel hoje, eu falei, filho, nós precisamos cuidar do nosso relacionamento por vocês. Verdade. Uma coisa, assim, muito interessante, que a gente vive isso na nossa casa. Eu sempre falo para os nossos filhos, né? Principalmente para Ana Laura, que é mulher. Eu falo assim para ela, filha, não queira nenhum relacionamento, não aceite nada menos do que o meu relacionamento. O que você vê na sua casa, entre o seu pai e a sua mãe. É verdade, eu vejo você falando isso. Eu falo assim para ela, você precisa procurar alguém, não que seja igual ao seu pai, mas você tem um modelo de um homem que cuida da esposa. Você tem um modelo de um homem que respeita a esposa. Você tem um modelo de um homem que cuida da família. Então, é isso que você tem que modelar para a sua vida. Se não aceita nada menos que isso. Eu sempre falo isso para eles. E eu vejo que, assim, para os nossos filhos, e isso é uma alegria, né? Saber que eles almejam ter um casamento como o casamento dos pais dele. Então, né? Importante falar isso. Isso é importante. Eu falei isso pro Gabriel hoje. Eu falei, Biel, o Lucas saiu de casa, o Lucas já casou. Daqui a pouco a Ana casa, você casa. E eu e o papai, se a gente não se amar primeiro, se a gente não se cuidar primeiro, lá na frente, seremos eu e ele de novo, sozinhos. E isso é importante, assim, durante o relacionamento, a vida inteira, as pessoas entenderem que elas devem cuidar Sim. uma das outras e cuidar de si mesmo, né? Porque, assim, às vezes a pessoa se casa e você bateu uma tecla ali rapidinho e saiu, mas eu quero pegar ela de novo. O marido não se arruma mais, a mulher não se arruma mais, e aí a pessoa anda relaxado, e assim, aí tem um comportamento, eu sei que cada um tem a sua intimidade, né, dentro de casa, mas aí começa a ter um comportamento dentro de casa, sabe, bem desnecessário na frente do marido, que assim, é meu marido mesmo, é minha... E aí começa de uma forma que não percebe que isso é ruim. Sim. Isso é ruim porque isso quebra o encanto, isso quebra aquela coisa gostosa de você admirar, de você olhar e falar assim, poxa, né, eu casei com o quê? Com um porco ou com uma porca? Né? Porque às vezes é verdade isso. Eu sei que cada um tem a sua intimidade, mas é a porta do banheiro aberta. Não, mas lá em casa é normal. Então, eu sei que pode parecer normal, né? Mas existem coisas que, se a gente também não prestar atenção, isso de certa forma vai levando você a se acostumar com um tipo de relação de qualquer jeito. É assim mesmo. Você não precisa mostrar o pior para quem está do teu lado. Exatamente. Né? Assim, nós temos que mostrar sempre para quem está do nosso lado o melhor. Então, nós temos que ser a nossa melhor versão. A Bíblia fala desse, como você falou, citou, crescer na graça e no conhecimento. E eu quero dizer aqui, além de crescer na graça e no conhecimento, ter um crescimento constante e um amadurecimento. Como? Poxa, um amadurecimento espiritual para você se tornar uma pessoa melhor. Porque tem gente que é chata, tem gente que é chato, tem marido que é chato, tem mulher que é chata. Mas também diz, eu nasci assim, vou morrer assim. É aquela síndrome de Gabriela, né, da música, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, você tem que também se abrir para mudar, entender. Existia em mim comportamentos, atitudes que eu trouxe desde a minha infância. E o que eu fiz? Eu comecei a entender que isso não era bom para o meu relacionamento. Eu vou mudar,
E eu fui mudando. Nem sempre eu fui assim de parar, de sentar, de ouvir, mas a gente vai também aprendendo que é necessário fazer Exatamente. isso. Então, só para concluir, amor, é importante pro marido, importante para a esposa, buscar também esse amadurecimento espiritual, esse desenvolvimento emocional, sabe? Entender que emocionalmente a gente precisa também amadurecer, porque senão a pessoa sempre vai, eu sou assim, eu tenho um problema emocional, eu tenho isso. Não, se você tem problema emocional, poxa, busca ajuda, busca em Deus, busca uma ajuda de um especialista, busca compartilhar isso com o marido, busca superar isso, porque senão sempre vira uma desculpa, né? Eu sou assim, e aí a pessoa não muda, faz o outro sofrer a vida inteira porque também não quer abrir mão, desculpa a expressão, mas da sua vaidade, do seu ego, ou da sua doença, ainda que seja, né, uma questão emocional, mas não quer abrir mão. Então assim, tem que melhorar. E outro aspecto, amor, para te dar a palavra, é o físico. Né? Porque às vezes a pessoa fala, eu casei, agora eu vou ficar assim, eu tô casado mesmo. Eu não estou dizendo que não estou dizendo que existe nenhum tipo de padrão de beleza. Tá? Eu acho que cada um ama a esposa, o marido como é. Mas se você pode melhorar, poxa, busca melhorar, né? Busca se cuidar um pouquinho mais, busca se arrumar para o seu marido, busca se arrumar para sua esposa. O marido não precisa ficar com aquele short, né, de jogar futebol dentro de casa, todo lanhado, todo largado e esparramado no sofá, e sabe assim, e não ter um pouco de cuidado, porque quando era namorado, o que fazia? Se arrumava, era o príncipe encantado, aí depois não. Então, eu acho que isso também é fundamental dentro do relacionamento, a gente oferecer o nosso melhor, ofereça o seu melhor para a pessoa que está com você. Falou tudo. Falei tudo? Falou. Então tá falado. Então encerramos por aqui. Estamos encerrando mais um debate-papo. Ele falou tudo. Não, mas é verdade, isso daí a gente tem que pensar, eu pelo menos tenho essa ideia, né? Todos os dias eu coloco um tijolinho na construção, né? Não é que construir o amor, nós falamos sobre isso agora há pouco, vamos construir o relacionamento, mas assim, são todos os dias até que a morte nos separe. Nós todos os dias acordamos com esse desejo, deveríamos acordar com esse desejo de colocar mais um tijolinho para a construção da nossa vida. Então, se eu escolhi engajar um relacionamento, construir uma família, ter um casamento feliz, saudável, vou passar por divergências, vamos ter alguns ajustes no meio do caminho, sim, mas eu tenho que estar disposta, né? Uma coisa assim que nós aprendemos, a diaconisa Vanessa teve aqui, ela falou sobre as linguagens do perdão, mas há um estudo também sobre as linguagens do amor, que você falou que a gente tem que estar sempre adquirindo conhecimento. Então assim, eu sou casada, eu não nasci casada, né? Eu não vim com um chip de como ser uma boa dona de casa, de como ser uma boa esposa. Então eu tenho que ter esse desejo de aprender. Eu costumo dizer assim, né, nós temos aqui na igreja culto para as mulheres. Logicamente que a maioria das mulheres que se conectam comigo são mulheres que são casadas, que já têm filhos, mas nós temos também jovens, né? Como a Gabi, por exemplo, está aqui com a gente. Vai casar, desde pequenininha. E ela foi modelando, né? E eu falo assim, gente, o culto das mulheres não é só para mulher casada. Ah, mas a bispa fala muito sobre relacionamento, sobre casamento. Sim, mas você que não é casada, você tem que absorver isso. Porque um ensino, um aprendizado, exatamente. Né? Um aprendizado, vai chegar na frente. Tem uma jovem, né, que não é daqui de Itanhaém, que ela sempre fala isso pra mim, ela fala assim, bispa, eu ouço as suas pregações, eu não sou casada, recentemente ela começou um relacionamento, está namorando, e assim, uma bênção, mas ela falou assim, eu não sou casada, ela não tinha relacionamento, mas ela fazia questão de ouvir as mensagens sobre relacionamento, sobre maternidade. Ela falava assim, porque um dia eu vou ser uma mãe, um dia eu vou ser casada. Isso é sabedoria. Sabedoria, exatamente. Então assim, se antes do casamento você tem que buscar conhecimento, crescer nessa área, imagina casada, não é porque casou que assim, agora casei e já era. Não, casou, todos os dias você tem que conquistar seu marido de novo, todos os dias você tem que manter
aquele... não vou usar essa palavra fogo. Você tem que manter a saúde do seu casamento. É verdade. Né? Você tem que se preparar, se cuidar para o seu marido, para sua família. E assim, em termos, né, de marido e mulher, se cuidar mesmo, se arrumar. Não que isso seja o mais importante. Verdade. Não é o exterior que é o mais importante. Mas, assim, isso é um complemento. Né? Isso é algo que vai só agregar, que vai fazer você ficar melhor, que vai trazer mais saúde para o seu relacionamento. A gente precisa entender isso. Isso é tão bacana que você está falando. E eu faço um adendo até no aspecto do que a gente tem feito hoje juntos, né? Porque eu sempre gostei de esporte. Joguei futebol e depois, por várias lesões, né, a idade vai chegando também, você não tem a mesma explosão muscular. E eu parei e continuei apenas com o esporte que eu gostava, que era o tênis. E depois do tênis eu migrei, ainda jogo tênis, mas migrei para o beach tênis. E levei a Bispa para praticar esse esporte comigo. E é uma delícia, porque hoje o que acontece? Nós temos uma atividade física em família. Sim. Hoje, então, quando eu saio para praticar um esporte, eu saio com a minha esposa. Então isso é legal. Amor, né? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Desculpa te cortar, mas eu acho importante falar. Porque no início, nós falamos sobre pagar um preço, né? E você tocar nesse assunto do beach tênis, do esporte que nós praticamos juntos hoje, me trouxe algo aqui interessante para falar. Quando nós começamos a namorar, eu falei, né, que você sempre foi muito comprometido, você sempre teve compromisso com as coisas da igreja e não abria mão para estar comigo. E eu queria dar um testemunho aqui, que uma noite, eu me lembro, era um sábado, e nós poderíamos ter ido ao shopping, ter ido ao cinema, e você tinha uma reunião do Ministério Jovem. E naquele dia, eu pensei assim, mas a gente não vai se ver, a gente nunca tem tempo junto. E naquele dia eu falei assim, Senhor, se ele não vai abrir mão, então eu vou pagar esse preço. Eu vou me envolver mais com a obra de Deus. Eu vou com ele servir a Deus. Eu vou me colocar à disposição para poder também fazer o que ele faz. E só assim, para pegar esse gancho do que você está falando do beach tênis, aconteceu a mesma coisa, porque eu não praticava nenhum esporte além de musculação, academia, male-male, né? Verdade. E você gostava muito daquilo. E eu pensei exatamente isso. Eu falei assim, ele não vai deixar e nem quero que ele deixe, porque isso faz bem para ele. Então, eu vou estar com ele nesse esporte que ele gosta de fazer. Então, é o preço que eu paguei. Exato. Mas eu nunca peguei numa raquete na minha vida. Nunca peguei e hoje tô carregando o bispo, levando ele a ganhar o troféu até. Ela gosta. E quando você fica falando isso, o meu relógio aqui fica o povo fica mandando mensagem no ao vivo aí no YouTube. Que é fica verdade. Entrando tudo aqui, ó. Fica tudo entrando aqui. Você se acalma aí, que não é nada disso. Ela não queria... Eu forcei, ela foi, agora ela tá feliz no esporte. E esse final de semana que passou, lógico eu que dei um isso, título amor. pra ela. É isso, mas assim, depois de muito esforço você veio, né? Não queria. Não, sim, mas eu entendi que assim, aquilo te fazia bem e eu mas queria é tão estar importante junto. falar isso, legal? Porque assim, a princípio você não queria. Não queria. Aí chegou lá, ficava, mas eu não sei. E eu também abri mão muitas vezes de estar jogando, ficava com você, treinando, ensinando. Falei, quer jogar? Vai fazer aula, vai aprender. E hoje realmente joga muito bem. É até uma surpresa para todos nós, né? Sim. Sim, o potencial que você tinha e não sabia que tinha. Então, assim, poxa, vai pra academia, vai junto. Meu marido corre. Eu não corro. Vai correr com teu marido. Enquanto ele corre, você anda. Ai, bicho, eu não vou alcançar. Compra uma bicicleta. Mas, assim, as pessoas não querem pagar o preço, não querem estar juntos e querem viver bem, felizes. E aí, gente... E isso acaba até gerando mais atrito, mais distanciamento. Porque você sai e me larga aqui. Então vai junto. E às vezes, assim, realmente eu quis falar sobre isso porque... Legal, importante. Era algo que eu não gostava e nem imaginava que ia fazer na minha vida. Né? Eu pensava assim, nunca que eu vou conseguir acertar uma bolinha. Eu admirava até quem conseguia fazer isso. Mas eu falei assim, vou. Eu fui, né? Ninguém me amarrou. Você não me amarrou e falou, você vai, eu vou te obrigar aí. Não. Eu fui, fiquei com medo do desconhecido, né? Mas você falei, eu vou experimentar. Da tua zona de conforto. Exatamente. Né? Mas foi indo e agora Agora tá foi, aí. E agora tá aí. Agora chegou. já era. Prepara a estante que tem mais troféu para chegar.
Então, é importante o marido e a mulher desenvolver. De repente você tem um pouco mais de idade, poxa, vai fazer uma dança de salão. Sim. Né? Vá fazer alguma atividade junto. Bispo, a gente não tem hoje um perfil para atletismo, para nada disso. Poxa, mas se envolva em algo que vocês terão prazer. Fora as questões da igreja, falando secularmente, que vocês terão prazer de fazer, de desenvolver. Uma caminhada, isso faz bem para a saúde. A bispa sempre falava para mim, eu não gosto de academia, musculação, nunca foi o meu forte, né? E ela bate nessa tecla, você tem que fazer para fortalecimento muscular, tem que fazer. Vou deixar até um desafio aqui ao vivo, quero ver se ele vai escapar. Vamos ver. Se não for bom, eu saio dele. Aí eu comecei a. Você veio com conversa, aí você me distraiu aqui. Aí ela falava de academia. E aí um dia eu estava assistindo um senhor com 70 anos falando, olha... Um podcast. Um podcast. Com 70 anos falando, você quer estar com 70 anos como? Alguém te levantando ou você independente, trabalhando, tendo sua atividade? Para mim foi mais um start. Então comecei a voltar a correr, participei de uma corrida recentemente, tive uma pequena lesão na mão, logo estou recuperado, vou voltar a praticar a minha academia novamente. Enfim, por quê? Porque eu acho que isso é importante para cuidar da minha saúde. Bispo, eu não sou desse aspecto. Procura alguma coisa para fazer junto com a sua esposa, com seu marido. Procura alguma coisa para você poder fazer. A gente está frisando bastante marido e mulher, né, amor? Sim. Porque às vezes faz com filho, vai jogar bola com filho, passeia com filho. Legal. Mas, gente, casais, você que tem filho pequeno, a vida não é só o seu filho. A vida não gira em torno do seu filho. Um dia seu filho vai crescer, vai criar asas, vai voar. A vida passa rápido? Passa. Se passa rápido para o seu filho, imagina para você que já tem mais idade, né? Então a gente tem que se preocupar com isso, né, amor? Com certeza. De cuidar um do outro, de ter tempo de qualidade. Exatamente. É assim, às vezes a gente falou aqui de atividade física, falou desse aspecto, né? Aí talvez as pessoas pensem assim, mas eu não sei correr, vou ter que jogar beach tênis agora. Não, vou ter que ir pra musculação. Seria bom, porque faz muito bem, né? A musculação, a atividade física, você se ocupa, você, né, traz para o seu físico, para suas emoções, tantos benefícios, por que não? Mas existem tantas outras coisas, né? Eu vejo assim, vou falar um pouquinho da minha mãe. O marido da minha mãe, o Sérgio, ele ama plantas. Minha mãe gosta também, mas aí eu vejo os dois ali juntos, sabe? Mexendo ali num vasinho de terra e fazendo uma mudinha disso e transformando. É um tempo de qualidade que eles estão juntos. Lá em casa tá virando uma floresta. Uma floresta. Tanto lado que o Sérgio me leva e depois eu tenho que ficar cuidando. Ela gosta também. Mas assim, são tantas outras coisas, sabe? Às vezes, amor, coisas simples. Verdade, que eu falo amor, assim, por exemplo, mercado. A maioria dos maridos odeiam ir ao mercado. Não gostam de... E tudo bem, é função da esposa, não obrigação, né? Ou não. Tem muitos maridos que gostam não, também. Porque eu mas são alguns momentos... frequento o mercado com você há mais de 20 anos, então... Mas são algumas coisas que podem ser feitas juntos, e que vão trazer... Agora, o duro, amor, é que tem marido que vai pro mercado pra brigar com a mulher no mercado. Tá pegando isso é mais caro, isso é mais aquilo. Gente do céu, tem gente brigando por qualquer coisa, né? Não é legal isso não, viu, gente? Mas aí falta cumplicidade, né? Porque às vezes tá um pouquinho mais apertado ali financeiramente. Quantas vezes nós passamos por isso, né, amor? E aí a gente queria comprar a manteiga de uma marca, como nós já contamos aqui, não dava, compramos de outra. Sim. E Deus depois nos honrou, mas né? É o que eu falo assim, o que as pessoas precisam entender, né? Que a gente tem que ter um pouco mais de leveza nos relacionamentos, porque parece que relacionamento não é para medir força. Verdade. Né? A Bíblia fala que a mulher, ela está debaixo da mesma missão, a submissão é a mesma missão que o marido. E quando fala a mesma missão, nós temos o mesmo chamado, a mesma missão. Essa missão não é necessariamente apenas ministerial, ou para quem tem ministério. A mesma missão é a missão de criar os filhos, é a missão de governar a casa, é a missão de dirigir a família para um caminho de sucesso, Sim. é a missão de serem felizes, é a missão de ter bem-estar.
né? E eu até amplio dizendo o seguinte, quando a gente casa, até para quem, uma dica também para quem vai começar um relacionamento, não pensa que quando você se casa, você casa só com a esposa, casa com a família, né? Assim, eu sou casado com a minha sogra, com os com todo mundo, com meu cunhado, minha cunhada, com toda a família. Por quê? Porque a gente se encontra, é Natal que passa junto, exatamente. É Dia das Mães, é um almoço de domingo qualquer, vamos almoçar junto, vamos queimar uma carne, vamos fazer alguma coisa, vamos. É aqui na igreja. São as necessidades que a gente compartilha. Tem alguma necessidade, a gente se une. Tá precisando de alguma coisa? Vamos estender a mão, vamos ajudar, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, assim, porque a pessoa quer se envolver num relacionamento. Eu não suporto a tua mãe. Eu vou dizer pra vocês, eu tinha um relacionamento, né? Eu jovem. Lá vem ele, diz ela, lá vem ele. Todo podcast agora você vai falar. Não fica enciumada. Vou brigar, hein? Não briga, não. Eu tinha um relacionamento. E que eu estava noivo. E um dia, essa minha ex-noiva, graças a Deus, ela disse, eu não suporto a sua mãe, porque sua mãe é isso. Quando a gente casar, eu vou pôr ela no asilo. Ela falou que ia pôr minha mãe no asilo. Eu falei, então você vai pôr, sim. Eu terminei o relacionamento, porque eu entendi o seguinte, se ela não aceitava a minha mãe, eu respeitava a mãe dela, o pai dela, a família dela, ela não respeitava a minha. Então, como eu vou me relacionar com alguém que não respeita a minha família? Então, isso fica uma dica. Mas é que a minha família é meio estragada mesmo, bispo, porque a minha família é complicada. Ainda que a sua família seja complicada, eu acho que quem está entrando na tua vida precisa ser um pacificador. Sim. Precisa ser alguém que vai te ajudar. E o mínimo de respeito, ajustar essa questão familiar e ter o mínimo, né, amor, de respeito possível. Então, isso também é uma dica legal, uma dica importante para você deixar a antena aí em pé, tá? E, volto a dizer, gente, estar debaixo da mesma missão, né, amor? Isso é extremamente importante, né? Porque a gente fala isso muito em casamento e as pessoas confundem, né? A palavra submissão. A Bíblia diz que a esposa, ela deve ser submissa ao seu marido. E no mundo atual, né, essa palavra submissão, mulher submissa, ela traz, assim, uma conotação muito errada do verdadeiro significado, do significado bíblico, né? Quando a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, a Bíblia está dizendo que este marido tem uma missão dada por Deus, né? De constituir uma família, de ser o cabeça da família, de conduzir essa família. Então, ele tem uma missão. E uma mulher, quando ela está submetida, quer dizer que ela está debaixo da mesma missão. Então, quando nós entendemos isso, e quando nós temos um marido que também é submisso ao Senhor, que é submetido à palavra de Deus, essa missão se torna fácil, né? Essa posição, ela ocupada, não é uma posição... É tranquila, né? Exatamente. Por exemplo, Deus criou a mulher para que ela fosse auxiliadora do homem. Essa palavra também fala assim, auxiliar, parece que é uma palavra tão pequena, parece que é um ofício, né? Tão gigantesco. Insignificante. Pelo contrário, nós precisamos de pessoas que nos auxiliem. Nós precisamos ser auxiliados. Imagina o que seria de um pastor se não tivesse um auxiliar. Verdade. Imagina o que seria de um gerente. De qualquer pessoa, de um banco se não tivesse um auxiliar. Imagina o que seria das mulheres se não tivessem outras mulheres que auxiliassem em casa. Então, o auxiliar, às vezes, ele tem um papel até mais importante e fundamental que dá suporte do que o protagonista em si. O amor, e uma coisa que você está falando que me fez lembrar aqui... Começou a chover, hein? Tá chovendo. Tá chovendo. Pelo menos aqui, no resto da cidade. Amor, uma coisa legal também pra gente falar, que eu acho importante, é a questão de projetos juntos, né? Sim. Porque fala que tá debaixo da mesma missão, mas às vezes a mulher tá puxando para um lado, o marido tá puxando para o outro. E é legal, vira um cabo de guerra. Vira um cabo de guerra. E é legal sempre que for fazer um projeto, eu acho que o projeto tem que ser feito junto, né? Sim. Não importa qual seja o projeto, para um lutar e trabalhar pelo projeto do outro, né? Exatamente. Porque é muito ruim quando o marido tem um projeto, a mulher ou a família não apoia.
E a pessoa vai sozinho ali, aí ele se sente chateado, aquilo vira motivo de briga, né? E o contrário também, a mulher tem um projeto, ela quer fazer alguma coisa, e eu vejo às vezes até, pode parecer uma bobagem, a mulher quer fazer uma dieta, o marido vai lá e pede uma pizza, né? Ou o marido quer fazer dieta, a mulher é que quer comer pizza. E às vezes assim, pode ser uma coisa mais simples do mundo, mas é muito importante, né? Eu acho dentro dessa questão familiar, essa busca de fazer projetos juntos. Eu queria pra gente encerrar, quanto tempo nós estamos aí? 1 hora já? Eu vejo assim, sabe, amor? Não... Tá tudo certo aí, Gabi? Entre aspas, chovendo no molhado, né? Usando esse termo assim. Mas nós falamos aqui de amizade, de cumplicidade. E eu penso assim, tudo na minha vida, tudo que eu planejo, todos os sonhos que eu tenho, todos os projetos, né? Todos os desejos que surgem no meu coração, a primeira pessoa que eu corro para compartilhar é meu marido, é você. É verdade. Então, assim, eu posso ter um desejo bobo, assim, uma coisa pequena. Bobo, né? Assim, nunca é bobo, né? Uma coisa pequena, uma coisa simples, vou falar assim. Pode ser uma coisa muito simples, mas a primeira pessoa que eu corro é pro meu melhor amigo. Logicamente, eu oro, né? Eu coloco aquilo diante de Deus, mas eu compartilho com quem Deus colocou ao meu lado. E assim, se eu não tenho o seu apoio, eu não vou em frente. É verdade. Eu falo assim, poxa, essa é a pessoa que eu mais amo e a pessoa que mais me ama, aquele que é uma carne comigo. Se ele não me apoia nisso, né? Por que eu vou bater de frente e vou falar, não, eu vou porque eu quero? Isso é muito errado. Isso aí é legal você falar, amor. Isso é legal você porque falar. Porque às vezes a mulher quer uma coisa e o marido fala, olha, isso não é legal, ou agora não dá. Eu vou e acabou. Eu vou e acabou. E quem costuma fazer isso também é o marido, né, amor? Sim. Os maridos são mais cabeça duras. Não, mas são mesmo. Você lembra dessa questão? Eu lembro da questão, quando eu ia comprar carro, não sei se eu já contei isso aqui, acho que não. Eu ia comprar carro, sempre sozinho, solteiro, eu comprava meus carros que eu queria, os carros de boyzinho, né? Para chamar atenção. Tem aí um monte de testemunho dos carros que você comprou. Tem. Todos deram ruim. Todos deram problema, né? Aquelas máquinas. E aí, quando a gente... Estávamos noivos, né? A primeira vez eu levei ela numa loja de revenda de carro usado. Meu Deus do céu. Eu falei, essa mulher não vai comigo comprar um carro nunca mais. Ela achou defeito no carro, em tudo quanto é lugar. Eu falei, Deus me livre. Quase que o relacionamento acaba ali. Aí, por fim, acabei não comprando o carro, né? E aí, dali por diante, eu comecei a perceber que eu tinha que levar ela mesmo, que ela era chata. Ela começava a olhar, e a bispa tem um olho. Ela olha o quadro na parede e ela fala, tá torto. Eu falo, meu Deus, lá vem ela com aqueles olhos dela, identificando tudo de águia. E aí vai... E eu comecei, até para comprar carro hoje, quando eu vou na loja, vou numa concessionária, eu levo minha mulher. Verdade. Porque o carro não sou só eu que vou dirigir, não é só meu. Ela olha, ela fala. E é engraçado que acho que os últimos 10 carros, pelo menos que a gente teve, sempre foi o gosto que você tinha, né? Incomum, né? Não, mas você gostava, né? Falou, esse carro é legal. Dava, eu falei, e aí, amor? Não, às vezes você até insistia, né? E assim, hoje a gente vê como isso é gostoso, fazer tudo junto, tá junto, desde a escolha de um carro, o desejo de fazer uma viagem, né? O desejo de comer alguma coisa, então tudo isso é muito compartilhado. E isso a gente tá falando de coisas tão simples, verdade, né? De decisões tão... que assim, não afetam significativamente mas a nossa que para vida. algumas pessoas é motivo de guerra. Exatamente, às vezes escolher o sabor de uma pizza que vai pedir vira uma briga. Né? Vira uma tragédia. O prazer de comer se transforma numa indigestão. Exatamente, então a gente tem que se atentar a isso, porque embora pareçam coisas simples, para algumas pessoas se tornam, mas aí também e talvez tenha alguém chorando, né? Alguém chorando, poxa, isso é minha vida, bispo, poxa, tá muito difícil. Olha, a gente tá dando aqui para você, não é dizendo que nós somos melhores do que a sua família, que você, pelo amor de Deus, é dizendo que assim, se você buscar isso, sabe, ter essa paciência, essa cumplicidade, as coisas vão acontecer também, né, amor? Exatamente, então assim, essas coisas parecem ser simples, mas a gente tem que dar atenção. Agora, vamos trazer isso para assuntos mais sérios, mais importantes. Imagina se nós não tivermos uma conexão, uma submissão, se nós não alinharmos os projetos para as nossas famílias.
se nós não alinharmos os planos para a criação dos filhos. Verdade. Né? Aí vira aquela briga também. O pai Verdade. fala uma coisa, a mãe fala outra. Lá em casa é assim, se meu filho chegar e falar assim, mãe, papai me mandou perguntar o que você acha. Eu pergunto, mas o que ele achou? Quem foi que me engambelou uma vez, nunca mais deles? Eu não lembro qual foi. Não lembro. Que foi, pediu pra você uma coisa, aí falou, papai, a mamãe falou que você... Eu falei, vai! Virou... Lá em casa não tem essa, Tentaram assim, me engambelar uma vez. Pai, a mamãe não deixou eu ir, o que você acha? Não tem, eu não acho, já não vai. Se ela já não deixou, então... Mas alguém uma vez falou assim pra mim, falou, pai... Eu vou na casa de não sei quem, alguém da igreja. Eu vou na casa de não sei quem. A mamãe falou que por ela tudo bem, pra ver com você. Eu falei, se por ela tudo bem, pra mim tá tudo bem. Aí depois você falou, você deixou? Eu falei, não, falou que por você tudo bem. Eu falei, não. Eu falei que tava tudo bem se o papai deixasse. Uma coisa assim. Mas enfim... Se não tiver um alinhamento, um ajuste, né? E tem coisas, é importante falar isso, amor, que não são coisas que você vai decidir na hora. Verdade. Não é uma coisa assim, tipo, mãe, posso dormir na casa da minha amiguinha? Ou posso ir lá fazer um trabalho? Ou posso ir tomar um lanche com uma amiga? Isso são decisões rápidas, sim ou não. Hoje dá, hoje não dá, tudo bem. Mas existem, às vezes, coisas que... demandam, né, assim, vão interferir no futuro, vão interferir na saúde, na integridade, enfim, vão mexer com a estrutura da família, vão precisar de recurso financeiro. Então, existem algumas decisões que a gente tem que fazer o quê? Isso é algo interessante. Às vezes a gente compartilha, né, alguns sonhos dos filhos. E no meu coração aquilo tá de um jeito, no seu coração tá de outra forma. Não existe um sim e um não. Existe, para nós, assim, vamos orar a respeito disso. Exatamente. Porque se não tem paz, ainda no coração dos dois, não vamos fazer, mas vamos continuar orando até que Deus mostre claramente sim ou não. Então, às vezes, as pessoas pecam, os casais brigam, as famílias se desestruturam. Por quê? Amor. Porque um quer uma coisa, não consegue entender o espere, né? O tempo da espera. Olha, não é um momento ainda. Eu li uma coisa hoje, que às vezes nós tomamos decisões na hora da emoção. E é muito errado nós decidirmos coisas quando nós estamos emocionalmente envolvidos. Então, nós precisamos ter esse discernimento de esperar, essa paciência de esperar. É verdade. Porque tem coisas que não dá para decidir rápido. Tem coisas que não são apenas sair para comer uma pizza durante uma horinha, depois... Não, são coisas que vão interferir em toda uma vida, vão mexer com toda a família, com parte financeira, com projeto, com sonho, com saúde. Enfim, são coisas que a gente vai ter que entender assim, olha, isso não vai ficar descartado. Nós vamos orar por isso. E vamos trabalhar juntos para ver a possibilidade disso acontecer ou não, né? E assim, e vamos ser sensíveis à voz de Deus. Se Deus disser sim, vamos nos abraçar. E ser claro em questões familiares, né? Do orçamento. Eu não vou nem entrar em negócio de senha, que tem que ter senha, porque isso aí, pelo amor de Deus, isso é chover no molhado, né? Exatamente. Acho que ter senha, por exemplo, na minha casa nós temos uma senha em comum. Por quê? Porque se eu precisar usar o telefone dela numa emergência, ou se eu precisar pegar o telefone de um filho precisar pegar o meu telefone, não tem que ter... Isso aí não precisa nem falar, né? Isso eu acho que mas tem marido que esconde. Isso não pode. Não pode. Dentro de um relacionamento, a confiança tem que ser a base, né? Entre tantas outras coisas. Eu sei que a gente falou que ia falar pouquinho, e o nosso tempo também a gente vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo, assim, a gente vai voltar a falar sobre relacionamento em breve, de outras questões, mas o que a gente queria falar, acho que hoje, acho que era basicamente isso, né, amor? E assim, busque realmente dentro da sua casa ter o seu melhor aliado, a sua melhor aliada, né? Seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Se você veio de um relacionamento que deu errado e você quer um novo relacionamento, não é agindo da mesma forma. Então assim, também se molde, busque ter mudança, busque melhorar como pessoa. Você Isso falou, é importante. Busque ter o seu melhor amigo, busque ter, né, o seu maior cúmplice,
mas busque ser o melhor amigo do seu Ser marido, o melhor da sua amigo é esposa. fundamental. Busque ser o maior cúmplice. Busque ser o porto seguro da sua família, Exatamente. da pessoa que Deus colocou para caminhar do seu lado, né? Isso é fundamental. A gente fala assim, você tem que ver isso. Eu falei aqui várias vezes, né? Busque isso numa pessoa. Observe se ela é assim, se é assado. Mas busque ser essa pessoa, mas também né? busque ser essa pessoa, né? Será que você tem sido essa pessoa? Então, procure conhecer cada vez mais, se aperfeiçoar, né, no aspecto relacionamento, leia livros, ouça mensagens, busque pessoas, modele pessoas que deram certo, né? Pessoas que têm um casamento feliz. E outra coisa importante para falar, não tem casamento perfeito. Exatamente. Não tem casamento perfeito, né? Todo casamento tem os seus problemas, todos os casamentos, o que a gente busca é viver bem, né? Mesmo com as nossas imperfeições, porque tem dia, né, que você não está no seu melhor dia, e talvez a sua mulher não vai estar no melhor dia, e talvez nesse dia, por causa de uma bobagem, pode ter... Depois passa, senta, conversa, não vai dormir brigado, eu sempre falo isso, não dorme brigado, senta lá, conversa justa, peça perdão, não tenha receio, vergonha de pedir perdão, de sentar, de conversar, colocar tudo em ordem, porque o mais importante é nós sermos felizes. E acima de tudo entender que nós temos um Deus, né? Que o Deus que está na vida da minha mulher é o mesmo Deus que está na minha vida. Como eu vou prejudicá-la, sendo que o próprio Deus habita nela? Verdade. Então assim, veja dessa forma, olha, Deus habita na vida da minha mulher, eu sei que tem coisas na carne dela que precisam ser tratadas, e Deus vai tratar, e eu vou ser também esse porto seguro para ajudar, e vice-versa. Então assim, ajusta para entrar em acordo, né, amor? Sim, não para ficar dilacerando um ao outro. E assim, eu quero encerrar, né, a gente já está encerrando, com um exemplo recente, né? Nós somos amigos, nós somos cúmplices, e hoje nós somos parceiros de beach tênis, né? Toca aqui, te dei um troféu esse final de semana. Não, eu que te dei esse troféu. Foi. Nós nos demos. E é engraçado, assim, eu vou usar esse exemplo, mas para que você leve para a sua vida, né? Nós entramos numa competição, era uma dupla mista, e a gente ouve muito assim, todo casal briga. Foi verdade. Todo casal briga. Foi e foi verdade. muito interessante que nós ouvimos, né, nesse dia que nós estávamos jogando, que vocês são um casal modelo, vocês não brigam, vocês se dão bem em quadra. E a gente via, às vezes, rolava quase umas raquetadas lá da mulher no marido, porque um não pegava a bolinha, porque o outro fazia errado e tal. E quando nós estávamos jogando a final do campeonato, perdendo o jogo de 6-1. Aos olhos humanos, impossível de nós vencermos aquela partida. E aí, num determinado momento, a gente falou assim, a gente precisa ajustar alguma coisa. Vamos conversar. Olha, confia em mim. Isso daqui eu sei fazer. Vamos... E a gente foi ali em um momento tão curto, mas nós ajustamos a rota e nós viramos o jogo, vencemos. We are the champions, my girlfriends. We are the champions, my girlfriends. E assim, mas traz isso. Mas quando eu canto, o relógio começa a mensagem. Todo mundo gosta. Tudo isso para falar que a gente ganhou o troféu. Não. Tudo isso para falar que quando você ajusta, quando você confia na pessoa que está ao seu lado, né? Quando você... O casal vence. Batalha junto por um objetivo. Nosso objetivo naquele dia era um troféu, né? Ganhar o troféu. As coisas dão certo, né? Verdade. Tudo começa a fluir. Então, que você traga isso para sua vida, para os seus relacionamentos, ajuste o que precisa ajustar, converse quando precisar conversar, tenha os objetivos claros e firmes, e você com certeza vai ser vitorioso e bem-sucedido. Com certeza. E feliz. Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sei que tem gente falando, mas já tem tanta coisa pra falar. Tem, mas quando eu e a Bispa sentam pra conversar, meu Deus, são horas e ela não para. Vocês viram que ela tem aí um conteúdo pra 100 mil podcasts, então eu vou dosando. Por isso que eu não trago ela, eu trago ela sempre de quando em quando eu trago ela, porque ela sempre tem coisa boa pra compartilhar com a gente. E, então, o nosso próximo podcast a gente vai compartilhar um pouquinho mais. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, Petra Construtora e Imobiliária, que sempre nos auxilia aqui no nosso podcast. Alexandre, sucesso para você em todos os seus empreendimentos. Também WSNet, Wagner e Irene,
que são parceiraços nossos. Temos um outdoor ali deles eletrônico, né? Na entrada da cidade. É outdoor que fala, né, amor? É aquele painel eletrônico, né? Painel eletrônico lá com podcast, lindo demais. E também o Habib's, que sempre proporcionando para nós bons momentos, momentos agradáveis pós debate-papo. Né? Então, queria agradecer a eles. E você que também quer ser um parceiro nosso, procure a nossa equipe, tem aí o nosso WhatsApp do podcast. Pode ser um parceiro nosso. Posso fazer um agradecimento especial? Por favor. Queria agradecer de coração todos os irmãos da nossa igreja. É verdade, que têm, amor. assim, contribuído. Verdade. Que têm se disposto, que têm compartilhado, sabe? Que têm se engajado e entendido o propósito do podcast que a gente tem feito. E tem compartilhado com pessoas, tem levado adiante, porque... Nós temos irmãos do nosso ministério. Em vários lugares, né? Em vários lugares de São Paulo. Agora tem aí pessoas de onde, Gabi? São Paulo, o pessoal não identificou, né? Mas de São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, sul do país. Olha aí, de Minas. Gente, uma alegria. Obrigado, pela de verdade. E pelo apoio, vocês que são do interior de São projeto. Paulo. Muito obrigado por apoiar, porque o que a gente quer, quando a gente traz uma pessoa que é de fora da igreja, é para compartilhar um conhecimento, para você ter esse conhecimento de forma clara e objetiva, com perguntas que eu faço aqui. E quando não, é nós aqui falando e trazendo conhecimento espiritual para você. Então, muito obrigado por nos apoiarem nesse projeto, que o Senhor honre vocês cada vez mais e mais. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Que delícia, até o nosso próximo bate-papo. Até lá!